Olá, queridas. Hoje estamos aqui na reunião ministerial da Comunhão Mulher Sábia para falarmos sobre o capítulo 12, o fruto do ventre. Vamos começar com a Frida. Boa noite. Nossa, é uma alegria tão grande estar aqui, né? De volta depois de termos passado por essa lua de mel tão maravilhosa, né? Para poder descansar, para poder ouvir a voz do nosso amado, deixar ele nos guiar e nos conduzir, né? Nesses dias foram tão bons, tão importantes. E hoje nós vamos falar, né, sobre o capítulo 12, né, da Mulher Sábia, os frutos do ventre. E hoje, quando eu estava aqui meditando, né, eu li, acho que foi o relatório da Kemily falando, acho que foi o da Kemily, sim, do filho, não foi? Alguma coisa que eu li em relação a isso. Agora eu já não sei se foi no Telegram ou se foi no blog. Eu fiquei um pouquinho, assim, meio confusa onde foi que eu li. E na hora que eu estava lendo, ela falando, né? Ah, foi um pedido de oração. Pronto, me recordei agora. Eh, e eu lendo o pedido de oração, né? E eu, assim, o Senhor falando comigo, né? Ao meu coração, em relação mesmo ao nosso capítulo de hoje, né? Que fala sobre nós, ensinar contentamento para os nossos filhos, né, a se contentarem, a ficarem felizes e satisfeito com o que têm, e a lição fala também um pouquinho disso. E eu estava lendo a lição e estava meditando nisso, né, da importância de nós ensinarmos contentamento para os nossos filhos. E eu pensando em relação a essa questão de pensão alimentícia, né, porque nós passamos por essas situações de estarmos, longe dos maridos terreno e com os nossos filhos em casa. E nós aprendemos, né, que devemos pedir tudo ao Senhor, não aos nossos maridos terreno. E eu estava me lembrando, né, de quando, eu passei por isso, né, por essa situação, e pude buscar a Deus, e durante muito tempo o Senhor inclinou o coração do ex-marido do terreno nessa questão de pensão alimentícia, e eu não precisei fazer nada, né. Mas depois que eu cheguei aqui no em outro país, né, ele simplesmente parou e eu não cobrei, né, eu simplesmente deixei ir, descansei e pensando exatamente nisso, né, de como é importante nós ensinarmos os nossos filhos a se contentar, né, com o que tem, e se desejar alguma coisa, levar isso para Deus. E eu estava meditando nisso, falei: "Nossa, como esse princípio ele é poderoso", né, porque hoje a minha filha já é adolescente e, assim, ela não vive me pedindo coisas, né, me sufocando, pedindo, cobrando, querendo, né, não, há uma compreensão muito grande, né, e eu louvo a Deus por isso, e essa lição tocou muito ao meu coração e me fez refletir, né, mesmo depois de tanto tempo, o princípio ainda continua, né, eh, quando ela era menor, o Senhor inclinou o coração do marido terreno e ele supriu mesmo, de fato, de verdade. E hoje que ela já está mais crescida, há essa compreensão, né, por ele ter parado e tudo. Então, assim, há um contentamento grande, né, e gratidão por aquilo que o Senhor tem dado. Não tem faltado, né, nada, o Senhor tem suprido tudo. Mas eu louvo a Deus por isso, né, por ter, ensinado esse princípio do contentamento e ver hoje que isso é um fruto, né, dos princípios que nós colocamos em prática. Então, queria louvar a Deus por conta disso. E eu sei que nós devemos sim orar em concordância, né? Porque eu creio muito no poder da oração de concordância. O Senhor sempre nos ouve e cada uma de nós, né, temos um ponto da jornada diferente, né? Então, o Senhor, ele conduz as nossas vidas de maneiras diferentes, né? E no final a gente acaba recebendo a vitória e testemunhando as bênçãos dele. Então é isso, meninas.
Oi, meninas. Obrigada, Frida. Obrigada também pelo podcast, né, que veio a complementar todo o nosso aprendizado de hoje. Eu sou Kemily, em São Paulo, só que a parte que eu quero trazer da lição para vocês é a parte mais do início, que vai tratar sobre o controle de natalidade, sobre o fruto do ventre, sobre tudo aquilo que a gente, eu imagino que assim como eu, a gente pensava no passado, né? E eu vou me abrir um pouquinho para vocês, abrir uma parte da minha vida. É um pouco difícil de falar, mas eu costumo chamar, que depois que eu li o livro Mulher Sábia, eu costumo chamar essa parte da minha vida de primeiro chamado de Deus para mim. E eu, às vezes, não estava ouvindo direito, ele precisou me chamar de novo, de outra maneira, né? Então, logo que eu me casei, eu controlei tudo, né? Eu achava que eu tinha um controle. Eu planejei a data do meu primeiro filho, planejei até o parto. Só faltava planejar o sexo do bebê. Eu não fui tão audaciosa, mas hoje a gente sabe que existe, né? E aí eu tive, né, o meu primeiro bebê, tudo certinho, lindo, louvei a Deus por isso. Já conheci o Senhor, né? Mais de pedir do que de agradecer, né? A gente pedia tudo ao nosso amado, a gente não conhecia ele, né? Eu aprendi que a gente pedia a sua mão, a gente não buscava a sua face. Eu tive uma segunda gestação, e nessa segunda gestação, quando eu li o capítulo Fruto do Ventre, me voltou todo o filme e parece que ao chegar no livro A Mulher Sábia, eu tive compreensão do que tinha acontecido comigo. A minha segunda gestação, ela veio no momento planejado, eu queria filhos com 3 anos de diferença, somente 2, né? Essa era a minha escolha, porque para mim era um número bom, e era eu controlando, eu determinando o tamanho da minha família. E o bebezinho que eu tive, eu gerei ele os 9 meses, mas o meu bebê teve um problema congênito. Meu bebê viveu 36 horas e não vive comigo, né? Hoje ele vive no céu. Eu costumo dizer que sim, a minha família ela tornou-se perfeita. Hoje eu posso ver com o coração aberto, entendi, minha família tornou-se perfeita desta maneira, mas eu só fui entender que os planos não eram meus, eram do Senhor, quando eu li o capítulo Fruto do Ventre. E aquilo foi uma primeira chamada para mim. Aquele momento de dor, isso já fazem 11 anos na minha vida, né? O meu filho tinha 3, hoje ele tem 14. Acho que dá essa conta, hoje ele tem 14. Foram momentos muito duros que eu tive que viver, né? A gente gerar, o nenê nascer, a gente ver o nenê. E foi a primeira chamada de Deus para mim, de eu olhar para ele. Eu tive que tirar forças, e eu não me lembro da onde que eu tirei essa força. E aí eu vim entender que a gente às vezes reluta tanto em não querer os filhos. E eu não estou dizendo que isso foi uma penalidade para mim, porque para mim isso foi um presente. Este bebê, esse fruto do ventre que eu gerei, ele foi um presente para mim, porque ali começava a minha transformação. Ali eu aprendi algumas coisas que a mais importante que eu costumava dizer naquela época já que era eu aprendi o verdadeiro amor, a amar um ser que realmente não poderia me dar nada em troca. O meu filho pode, o que está comigo aqui, mas o que não está não poderia me dar nada. E aí depois disso, eu não tive mais filhos. Eu não pude mais tomar medicamentos, eu não pude mais usar métodos do mundo, né? E eu também não vinha ter mais filhos. Então, olha como que é o Senhor trabalhando. Então, assim, eu quero usar desse meu testemunho, hoje que eu já vivenciei tudo, hoje eu já tenho uma certa idade, né? Eu não tenho mais o marido terreno dentro da minha casa, mas quem fez o tamanho da minha família foi o Senhor. E Ele quis que ela fosse perfeita deste maneira, com um filho na terra, um filho no céu. Quantas outras, eu imagino quantas outras vão estar me escutando e vão estar vivenciando, às vezes, um aborto que não era desejado. Então, assim, nós temos que realmente descansar na mão do nosso amado e louvar por cada bênção que são os frutos do nosso ventre, sabe? Eu aprendi a valorizar, eu me arrependi muito de ter controlado, eu me arrependi de ter controlado a data do meu primeiro filho, a data do segundo, o dia que eu entendi, de fato,
que o controle não era meu, foi a duras penas. Mas eu entendi hoje, quando eu posso aconselhar uma mulher, quando ela me diz assim, eu não quero agora, até me choca. Aí eu falo, como assim? Aí eu sempre peço uma sabedoria, um jeitinho de exortá-la, de mostrar um outro testemunho sem a gente ser agressiva, né? Mas aí Deus vai nos dando sabedoria, e esse versículo ele me chamou logo no começo. Então eu lendo o livro da Mulher Sábia, isso tudo já havia sido curado na minha vida, mas foi quando eu concluí o que Deus estava me ensinando. Então, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem, né? Salmo 127, versículo 1. Era isso que eu queria deixar para vocês, para quem for nos ouvir, e sejam encorajadas a entregar nossas famílias e o fruto do nosso ventre nas mãos do Senhor. Amém. Sejam encorajadas. Olá, meninas. Vânia, em São Paulo. Uma alegria enorme estar aqui com vocês e realmente estava com saudade. Essa lição de hoje sobre a questão do fruto do vosso ventre, para mim, eu acho que a maior habilidade que a mulher tem realmente é gerar filhos, né? É uma bênção enorme. Quando eu estava lendo o capítulo, e eu confrontei com a minha vida, eu encontrei muitas discrepâncias. Quer dizer, a vida da gente ela não é perfeita, e a gente olhando para trás, né, eu vejo assim, sim, controle natalidade, planejar quantos filhos queria, pensar no custo de ter um filho, tudo isso passou pela minha vida, e de certa forma eu comecei a pensar o quão distante eu estava da vontade do Senhor, e isso pesou um pouco no meu coração. Por outro lado, eu estava estudando, e Deus é muito bom, porque eu estava olhando a genealogia de Jesus, e na genealogia dele, na história de Jesus, que é narrada em Mateus, capítulo 1, ele menciona as mulheres que entraram dentro da genealogia. Então, dentro de 42 gerações que são citadas ali, tem 5 mulheres que são citadas, que são elas a Tamar, a Raabe, a Ruth, a Batseba e a Maria, que foi a mãe de Jesus. Quando a gente olha para a vida de cada uma delas, na Bíblia tem a história de cada uma delas, a gente vê que a vida delas não foi perfeita. Né? Se a gente pegar a primeira, Tamar, ela ficou viúva 2 vezes sem ter filhos, aí ela se camufla de uma prostituta para engravidar do sogro dela, e ali ela tem gêmeos, e esses gêmeos estão dentro da genealogia de onde veio Jesus. E assim sucessivamente, a Raabe, que era uma prostituta, né, que estava em Jericó. Enfim, cada uma delas, né, eu fui estudando a história de cada uma delas viveu por situações que não foram perfeitas, como não foi a minha também. Mas na bondade de Deus, ele traz a redenção. Ele pega a nossa história, pega as coisas imperfeitas da nossa história e nos traz lição e nos resgata através desses erros e traz alguma coisa boa em cima disso, como a Kemily falou, né, agora de uma situação que ela teve com o segundo filho, e que Deus trouxe para ela uma proximidade com Deus, trouxe para ela um aprendizado, e com esse aprendizado ela pode ajudar outras mulheres. Então eu queria louvar o Senhor, porque Ele verdadeiramente é um Deus muito bom, Ele não olha pelas nossas falhas, não olha pelos erros que a gente comete no caminho, mas Ele nos dá uma nova chance e usa a nossa história para o bem, e digamos assim, para a salvação e o resgate de outras pessoas. Então, glória a Deus, que Deus maravilhoso e amado que a gente tem. E eu gostaria de encorajá-las com isso. Obrigada pelo encorajamento. Eu sou Marta Esther, aqui no Brasil, e eu também quero compartilhar sobre fertilidade, né? A minha vida toda sempre sonhei em ter filhos, desde pequena, assim, desde novinha, né?
Eu que criei minhas sobrinhas, hoje estão com 30 anos, então eu sempre fui a mãe delas, né? Hoje elas sempre me comparam como ter sido a mãe delas. Apesar da minha filha ter apenas 10 anos, foi depois de muitos anos que eu vim a ser mãe. E eu fui ensinada, na verdade, aprendi desde cedo a ter poucos filhos, né? Achava que isso era o correto, né? Nós somos de uma família de 4 irmãos apenas. Todos os meus irmãos têm 2 filhos cada, eu tenho apenas uma. Então, isso sempre, quando tem reuniões, sempre fala isso. Minha filha mesmo, outro dia, falou: mãe, a senhora já notou que a senhora é a única que só tem um filho, todos os outros têm 2? Assim, eu tenho convivido com um pedido dela há muitos anos que ela vem pedindo um filho. E é engraçado que depois que eu aprendi, né, esse pensamento de que antigamente a gente pensava em ter poucos filhos, esse pensamento de que o filho estraga o corpo da mulher, que filhos trazem gastos, que filhos só trazem despesa. Nós somos ensinadas, infelizmente, desde pequenas, que, infelizmente, os filhos muitas vezes trazem problemas, né, de gastos financeiramente, né? E quando a palavra de Deus nos diz que filhos são bênçãos. Então, quando eu aprendi isso nessa lição, eu confesso a vocês que foi assim, foi um divisor de, sabe, de pensamentos, daquilo que eu pensava sobre filhos. Quando eu me separei, realmente eu tive essa quebra. Eu achava que cuidar de uma filha sozinha seria a minha maior dificuldade, né? E antes eu achava assim que essa decisão, quando eu engravidei, a decisão, eu achava que essa decisão era minha, estava sobre o meu controle, né? Controlar a quantidade de filhos que eu teria era uma decisão minha. Eu não precisava levar nada ao Senhor, não aprendi a levar nada ao Senhor, né? Mas eu tenho apenas uma filha linda. Eu queria ter tido mais filhos, na verdade. Eu sempre desejei ter um filho, e como eu disse, eu tenho visto a minha filha pedindo cada dia mais, e antes eu dizia a ela, né, que eu não tenho mais idade para isso, né? Dizia a ela, eu não tenho condições financeiras para isso. Dizia assim: você tem visto a dificuldade que é cuidar de você, né? E quando eu reli essa lição, eu confesso a vocês que o Senhor falou profundamente ao meu coração que eu ainda estava com a mentalidade de pobreza, eu ainda estava com a minha mente focada em eu poder, em eu ter, estava voltando só para mim, sendo que ele é que pode, né? Então eu pedi a ele que substituísse essas mentiras que o mundo, né, nos faz acreditar, mas que substituísse essas mentiras pela verdade dele, né? Que a minha mente realmente fosse completamente limpa de todas essas mentiras que o mundo tenta nos colocar em nossa mente, né? E nós aceitamos né? Não, realmente é difícil, somos solteiros, nós não podemos, nós somos sozinhas, nós temos que. Não, sendo que isso, nós devemos lançar isso diante do Senhor, né? E ele me ensinou, e hoje eu posso agradecer a ele, porque hoje eu consigo, relendo essa lição, né, para essa semana, para a nossa reunião, eu pude dizer à minha filha: olha, que alegria hoje renovar a minha mente, em poder dizer que a minha vida, o meu corpo, a minha situação, mesmo com a minha idade avançada, a gente tem visto mulheres, né, que estão engravidando acima de idades que a medicina pode considerar como acima da idade para engravidar, né? E eu pude falar isso com ela, eu pude falar: olha, como que a minha mente, como que o Senhor ministrou o meu coração, de que o poder está nas mãos dele, ele que pode fazer na hora dele, se ele quiser, se esse for o propósito dele na minha vida. Então, eu quero agradecer a ele por renovar a nossa mente, né? Por lavar as mentiras que o mundo tenta colocar em nossas mentes, em nossos corações, para que a verdade dele possa
prevalecer, de que tudo, né, a nossa vida está nas mãos dele. A vontade dele é se cumprir aquilo que ele desejar para nós. Então, que nós possamos selar nessa verdade tão gostosa dessa lição, que nos ajuda a compreender o quão importante é nós dependermos exclusivamente desse marido tão maravilhoso que nós temos nessa jornada. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês.